Fala, meus amigos, aqui quem fala é Eduardo Santos, aqui do Polo da Uninter de Medianeira, no Paraná. Estarei abordando o tema cultura surda e Libras. Relembrando que antigamente os surdos por muito tempo eram considerados ineducáveis e mal compreendidos pela sociedade. Foi a partir de 1750 que vão começar as mudanças. E no ano de 1755, na França, o abade Charles Lepée inicia um método de aprendizagem para surdos, começando a associar palavras e figuras, ensinando surdos a ler, e assim levando acesso à cultura do mundo e para o mundo. Charles Michael fundou a primeira escola para surdos, que teve auxílio público e treinou diversos professores na França e na Europa. Em 1880, ocorre o Congresso Mundial de Professores de Surdos, em Milão, Itália. Nesse congresso é decidido que todos os surdos deveriam ser ensinados pelo método oral, puro, o que seria proibido a língua de sinais. A partir de então, os professores e fonoaudiólogos deveriam utilizar o oralismo. Somente em 1960, em que os estudiosos, psicólogos e historiadores despertaram para o fracasso do oralismo, e logo foi criado a metodologia da comunicação total, sinais, leitura labial e fala. Vamos para o Brasil agora. O surgimento dessa linguagem no Brasil, a linguagem brasileira de sinais, a Libras. No Brasil, durante o Império de Dom Pedro II, o professor Ernest Hurt fundou o Imperial Instituto para Surdos Mudos. No Rio de Janeiro, em 1857, ele utilizava um método combinado. Na época, o instituto funcionava como asilo, no qual só eram aceitas pessoas do sexo masculino que vinham de todos os lugares do país, muitas delas abandonadas pelas famílias. Os surdos brasileiros passaram a contar com uma escola especializada para a educação e tiveram oportunidade de criar a língua brasileira de sinais, a Libras. Mistura da língua de sinais francesa com os sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais diversas localidades. Em 1957, o nome do Imperial Instituto foi mudado para Instituto Nacional de Educação para Surdos, o INES. Hoje é um órgão do Ministério Público da Educação. Ali a foto da época que foi fundado pelo Ernest Hurt. Vamos falar agora sobre a cultura surda. No meu ponto de vista, a cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e demodificá-lo, a fim de se torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas próprias percepções visuais que contribuem para a definição das identidades. A cultura surda no Brasil. Vamos falar agora, a voltar no tema anterior, sobre a língua brasileira de sinais, a Libras, que é um método linguístico utilizado pela comunidade surda brasileira. Esse sistema de linguagem gestual visual tem estrutura gramatical própria e torna possível o desenvolvimento social, linguístico e intelectual do indivíduo surdo, quando a utiliza como meio de comunicação, o que facilita o acesso à educação, bem como a inserção do mesmo na sociedade. Para se inserir na sociedade, nós compreendendo a visão deles, sendo ouvinte. A importância da difusão da Libras é promover a inclusão social, e aprender Libras é fundamental para o desenvolvimento dos aspectos social e emocional, não apenas para o surdo, mas para todos que fazem parte do seu convívio, todos que convivem, que fazem parte da sua comunidade. Os ouvintes e a Libras. A inclusão social dos surdos tem sido um tema utilizado com frequência na literatura especializada brasileira, tanto na área da educação básica como na educação inclusiva, no que tange à inserção no ensino básico e regular. Por isso é necessário que os espaços destinados ao ensino permitam o livre acesso a todos. O surdo, como um ser social, é merecedor de respeito, precisa ser visto como alguém que pode e deve exercer sua cidadania. São de ouvintes em Libras. Eu vou falar aqui sobre a cidade que eu moro, sobre o que ocorre aqui na cidade e como a pessoa se aprofundar mais na Libras e ter mais domínio nessa área,
Nós, como ouvintes, podemos nos capacitar através dos cursos básicos de Libras. Em Medianeira, aqui na cidade que eu moro, temos a Escola de Línguas que disponibiliza do curso básico, nível 1, 2 e 3. O 3 seria o avançado, com um total de 120 horas. Ele ajuda na fluência em Libras. Para se especializar mais na área, existe uma banca de proficiência específica para capacitação, para estar atuando como tradutor e intérprete de Libras, que é em Curitiba e Guarapuava. Existe essa banca especializada de proficiência para ter mais domínio da área de Libras. E outra dica que na minha opinião, eu acredito, é conviver frequentemente com os surdos para se adaptar à comunidade que eles vivem e assim desenvolver mais experiências e ensinamentos com eles. Se você quer entender o mundo deles, você tem que conviver com eles. Fazer uma roda de amigos, conviver para entender como é a comunidade dos surdos. Colocar os surdos, na rotina da sua vida. Aqui estou fazendo meu nome Cadatilologia, sinalizando Eduardo ali. Vamos falar das experiências bem-sucedidas aqui na cidade de Medianeira, que é a Associação Medianeirense de Surdos e Fissurados, a MENFIS. Essa entidade de cunho filantrópico tem como objetivo manter a escola de educação bilíngue para surdos. A entidade foi criada em 11 de março de 1995, com a mobilização de professores e comunidade, em virtude do atendimento inapropriado aos alunos surdos. Inicialmente eram atendidos na PAI, posteriormente no Colégio Costa e Silva, na Escola Olavo Bilac e finalmente na Escola Municipal Ângelo Darol. Em classes especiais, havendo assim a necessidade de ser criado um espaço próprio onde os surdos pudessem receber o atendimento específico necessário, que é a MENFIS. Foi criada a MENFIS em Medianeira, deu super bem, foi ótimo para a sociedade, para a comunidade dos surdos. E está de parabéns aqui em Medianeira, porque precisa isso aí. A comunidade surda tem que ter a ver com a comunidade, conviver com a nossa comunidade. Que eles têm que ter a vez dele e a voz deles ativa na sociedade para expressar a sua cidadania, né? A minha opinião do que poderia ser feito no Polo da Uninter, eu acho que seriam algumas horas de atividades visitando e se reunindo com os surdos da nossa cidade, ou semanalmente ou mensalmente, poderia ser, e uma palestra sobre o tema Língua de Sinais Libras, com o palestrante surdo e o tradutor intérprete de Libras. Nada melhor do que um palestrante surdo para a gente se adaptar ao mundo deles e compreender melhor a língua de sinais, a Libras. E com isso eu encerro aqui o meu slide. As minhas referências usadas aqui na minha apresentação do portfólio foi da Uninter de Medianeira, foi do Instituto Federal da Paraíba, do Jornal Guia Medianeira e do Portal da Educação. E muito obrigado a todos por terem acompanhado aí. Beleza, galera?